Diferente do que se acompanha na esfera federal, o PMDB gaúcho continua se opondo fortemente ao PT. Esta semana iniciou com uma notícia bombástica, tendo como protagonistas o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, e o vereador PMDBista Raul Cássio, que está aqui no estúdio e vai falar conosco sobre o requerimento de cassação contra o prefeito. Boa noite, vereador. Muito boa noite, é um prazer falar com os ouvintes da TV Fevale. Então, vereador, o que motivou o senhor a fazer esse requerimento? Bom, na verdade, a função do legislador, do vereador legislativo municipal, ela tem duas funções básicas, né? Uma que seja legislar, tanto através de projetos próprios, como votar os projetos oriundos do executivo, e a segunda é a fiscalização das ações, tanto do cumprimento do orçamento, quanto também das coisas públicas e da gestão pública como um todo. E o que motivou exatamente que, conforme diz o artigo 64 da nossa lei orgânica, que o prefeito jamais poderá se eximir de prestar informações ao Legislativo, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, né, conforme solicitações que visem essa situação de fiscalização e obtenção de dados. E o que ocorreu, na verdade, é que isso não vem sendo cumprido adequadamente, não somente para mim, mas como alguns outros vereadores. No momento em que tu faz um pedido de informações, tem um prazo para que isso aconteça. E este prazo regimental, o prefeito recebe, distribui para as secretarias pertinentes, isso deve voltar para a Câmara e é repassado aos vereadores. E isso não vem acontecendo adequadamente. Então, para que nós possamos entender, o que está acontecendo é o seguinte: o prefeito não tem prestado contas à Câmara de Vereadores, é isso? Não digo numericamente, mas sob o ponto de vista dos fatos, sim. Os três requerimentos em tese que dão motivo para essa situação dizem respeito a informações sobre dados do aumento da mortalidade infantil deste último ano em relação ao anterior e as possíveis causas para isso, diante da avaliação que a Prefeitura faz. Segundo, a falta de professores por um bom período durante esse ano letivo, que me parece já estar corrigida, segundo informações, tendo em vista que chamaram o pessoal do concurso e tal, mas saber exatamente sobre essa falta. E a terceira diz respeito à aplicação dos recursos e à arrecadação oriundos do IPTU no que diz respeito à taxa de prevenção de incêndio e à prestação de socorros de urgência, que no caso é destinado ao SAMU. Onde está essa verba, o que está sendo feita com ela e a aplicação dela diante do Corpo de Bombeiros, exatamente, que é quem hoje faz, né, esse serviço de combate ao incêndio e também auxilia nas ações de enchentes, enfim, né, para prestação de serviço. Então, o seu requerimento também se embasa porque, além dessa lei existir, ela regulamentar que exista essa prestação de contas, mas, na sua opinião, o prefeito Tarcísio Zimmermann, o prefeito estaria sendo displicente com questões importantes para o município? Exatamente. Ele está descumprindo, né, a lei orgânica, assim como existe lá obrigações de prestação de contas, de investimento, por exemplo, de 25% do orçamento na educação, de 15% na saúde, de uma série de regramentos que tem. Ele também está imbuído, e eu já estive lá e sei bem disso, de dar as devidas informações quando solicitadas pelo Legislativo. E esse descumprimento em função de causas importantes é um desrespeito. Mas isso né? vem Na acontecendo. verdade, mas isso é de agora que vem acontecendo ou já há muito tempo? Não digo há muito tempo. Tinha uma certa regularidade, né? Se tu me perguntares se eu acho que isso é um motivo grande suficiente para uma cassação, até vou te dizer que não. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que é uma maneira importante de chamar atenção ao respeito que deve haver do Poder Executivo com o Legislativo. E vice-versa, porque quando nos é solicitado a apreciação de um tema, votação de um projeto com características de urgência, o Legislativo tem sido ágil para resolver esses problemas. E aí, independente de situação ou oposição,
diz respeito a uma situação para a cidade de Novo Hamburgo e para os cidadãos de Novo Hamburgo. Mas, assim como tem que haver o inverso, né? Certo. Não, a gente compreende tudo isso, mas o senhor não acredita que isso parece uma medida assim com um tom, uma medida um tanto eleitoreira? A gente está tão próximo de um ano de pleito, né? Isso estaria dando... Não, de maneira nenhuma. Isso não estaria dando, já revelando um tom de como seriam as próximas eleições? As disputas políticas, elas acontecem sempre, mas está bem claro lá na lei que diante da não prestação de contas, né, e isso não é assim fortuito. Há 15 dias atrás eu ocupei a tribuna e fui lá e avisei que os prazos todos estavam vencidos, com mais de um mês de atraso, e pedi que tomassem providências. E lá estava toda a base do governo, e lá estava o interlocutor, o senhor Gilney Andrade, que faz as relações entre a Câmara e o Executivo, e foi solicitado assim de bom tom. Bom, simplesmente não foi dada a mínima bola, né? E o assunto continua, vamos dizer, sem as informações, sem as devidas. Então está previsto que nesses casos... Mas os demais vereadores do PMDB, aqui de Novo Hamburgo, eles apoiam essa sua decisão e mais, o que exatamente o senhor pretende com isso? O que eu pretendo é chamar a atenção que o prefeito deve cumprir a lei na sua integralidade. E, em segundo lugar, que ele deve obediência de respeito ao legislativo, assim como vice-versa é verdadeiro. Então, na verdade, é isso. Como está previsto lá que para esses casos deverá se formar uma comissão processante e que a situação final, caso não haja o respeito a isso, a instalação de um processo de cassação, que eu também acho, vamos dizer, extremado para o fato. Mas o objetivo básico é, como te disse, é exatamente chamar a atenção da necessidade de se adaptar e obedecer exatamente o que diz a lei municipal, porque ele não pode fazer como acha que deva ser feito. Ele deve cumprir a lei, tem regras, assim como tem de prestação de contas para Tribunal de Contas, para a lei de responsabilidade fiscal, os dados também devem estar totalmente acessíveis à Câmara de Vereadores para cumprir o seu papel, até porque o legislativo é essencial dentro do processo democrático. E o fato de ter situação e oposição também é importante, porque fica, vamos dizer, o ponto e o contraponto diante dessas situações. Eu acho que eleitoreiro ainda não, sabe? É muito prematuro para isso, né? Então, assim, tem várias outras ações que hoje não andam bem, que seria muito mais fácil sobre o campo eleitoreiro. Mas por conta de algumas atitudes do prefeito Tarcísio Zimmermann, estas são algumas delas, o senhor acredita que em 2012 nós teremos um pleito bastante interessante? Não tenha dúvida que Novo Hamburgo daqui para frente, vamos dizer, o tamanho da cidade, a importância de Novo Hamburgo, nós teremos daqui para frente, com certeza, como já vem nos últimos tempos, pleitos extremamente disputados, né? Hoje, correntes fortes que estão aqui, e sem dúvida que... Mas isso vai acontecer no momento adequado, no momento que começam a se formar, né? Aquele período pré-eleitoral, que vai acontecer, de fato vai acontecer. Então tá, vereador, muito obrigado pela sua presença. Foi muito importante nós podermos esclarecermos o motivo do requerimento que o senhor solicitou. Eu acredito que se nós tivermos oportunidade de revisar, e a minha maior importância que eu dou é referente a essa situação da taxa de combate ao incêndio, porque caso contrário, caso não esteja sendo investido nada, eu coloco que nós tenhamos que mudar a lei e passar a não cobrar mais dos contribuintes. Não tem porquê tu cobrar uma taxa de prevenção a incêndio, o comando dos bombeiros dizer que a verba não está sendo repassada, não está atingindo as finalidades.